Conseguimos a última tomada, e então as pessoas se aproximaram de nós, e foi uma experiência muito estranha. Nós nos abraçávamos e nos despedíamos, e então vieram as lágrimas e tudo mais. Alan Alda não é apenas Hawkeye Pierce. Ele incorpora um tipo diferente de Hollywood, onde bondade, intelecto e integridade podem coexistir com a fama. Um artista multifacetado, um escritor perspicaz, um marido dedicado e uma voz incansável pela humanidade por mais de 60 anos. Mas por trás dos holofotes, ele esteve uma vez no centro de tensões nos bastidores, criticado pelos colegas por monopolizar a tela, guardar o segredo da morte do personagem Henry Blake e assistir silenciosamente amigos próximos falecerem, tanto na tela quanto na vida real. O que faz Alan Alda ser tão amado e ao mesmo tempo uma figura controversa? E quando as luzes do palco finalmente se apagam, o que realmente fica? Este vídeo revelará a história completa, desde memórias inéditas até a verdade dos bastidores sobre a chocante decisão que levou Emlan Stevenson a deixar seu papel no auge do sucesso. Esta é uma jornada que você não vai querer perder. Alan Alda, nascido Alfonso Joseph de Bro, nasceu em 28 de janeiro de 1936 em Manhattan, Nova York. Desde o começo, sua vida foi uma jornada turbulenta. Seu pai, Robert Alda, ator e cantor de teatro de descendência ítalo-americana, tinha um nome de nascimento igualmente longo, Alonso Joepe Giovanni Roberto de Bruto. Sua mãe, Joan Brown, era de ascendência irlandesa, vencedora de concurso de beleza que depois se tornou dona de casa. Mas por trás dessa fachada glamourosa, a família era marcada por instabilidade. Alan cresceu na estrada, viajando pelos Estados Unidos para acompanhar as apresentações do pai, desde grandes teatros até bares enfumaçados. Quando criança, ele atuava com o pai em atos cômicos no palco. Mas as luzes do palco não podiam esconder a escuridão nos bastidores. Sua mãe sofria de esquizofrenia, frequentemente tendo delírios violentos. Alan lembrou que quando tinha 6 anos, sua mãe tentou esfaquear o pai com uma faca bem na frente dele. Pior ainda, em outra ocasião, ela acreditava que o marido tentava roubar seu filho. Então, ela sequestrou Alan e fugiu por dias, escondendo-se tanto da família quanto da polícia. Numa família assim, improvisação não era uma habilidade de atuação. Era um instinto de sobrevivência. Alan teve que aprender a antecipar o comportamento da mãe, ler as expressões dos adultos e manter a calma para se proteger. Desde cedo, entendeu que, para sobreviver, precisava saber contar uma história de um jeito que fizesse as pessoas ouvirem. Aos 7 anos, Alan contraiu poliomielite. Para tratá-lo, os pais seguiram o método da irmã Elizabeth Kenney, que envolvia aplicar compressas quentes de lã e alongar continuamente os músculos. Foi um processo tanto fisicamente doloroso quanto emocionalmente isolante. Após o tratamento, ele entrou numa rotina rigorosa de reabilitação. Nadava 7 horas por dia, se esforçando para recuperar os movimentos normais. Esses longos meses de imobilidade seguidos por natação incessante forjaram uma vontade de ferro, que mais tarde se tornaria a força interior que definiria suas atuações. Frequentou a Archbishop Steinack High School em White Plains, depois cursou inglês na Fordham University, no Bronx, onde trabalhou como locutor estudantil na estação de FM WFUV. No 3º ano, estudou em Paris, atuou em peças em Roma e até apareceu na televisão com o pai em Amsterdã. Seu talento não veio de escolas de teatro elitistas. Veio da vida real, onde teve que atuar simplesmente para sobreviver a uma infância difícil. Em 1956, formou-se e entrou para a reserva do exército dos Eburiwa pelo programa Rock. Serviu 6 meses em Fort Benning, Geórgia. Embora existam falsas alegações de que ele combateu na Coreia, na verdade ele esteve estacionado em Nova York e uma vez brincou que sua principal função era supervisionar uma tenda de alimentação.
Mesmo assim, essa breve experiência militar mais tarde serviu de material vívido para sua interpretação do Dr. Hawkeye Pierce em MASH. De uma criança paralisada criada por uma mãe doente mental e um pai dependente, Alan Alda não só sobreviveu, como também brilhou e se tornou uma voz pela humanidade para toda uma geração. Se você já pensou que as feridas são o que nos derrubam, essa história vai mostrar que é pelas rachaduras que a luz entra. Uma infância cheia de dor não impediu Alan Alda de subir ao palco. Pelo contrário, tornou-se a base para um estilo de atuação único, verdadeiro, contido e nunca exagerado. Depois de sair do exército, Alan Alda voltou ao teatro, onde se sentia mais ele mesmo. Durante as décadas de 50 e 60, apareceu em inúmeras peças off-Broadway e aceitou pequenos papéis na televisão, acumulando pacientemente experiência em silêncio. Não houve glamour nem escândalos, mas aqueles que trabalharam com ele lembram-no como meticuloso, ponderado e excepcionalmente inteligente. Um dos seus primeiros grandes marcos na televisão foi o programa de sátira política The Week That Was, TWW3. Era um programa de comédia em esquetes com temas atuais, precursor do Saturday Night Live. Alda contribuiu não só como ator, mas também como roteirista de comédia afiado. Foi aí que ele mostrou pela primeira vez sua habilidade de mesclar humor com comentário social, uma fórmula que definiria toda a sua carreira. Embora TWW3 não o tenha levado à fama imediata, foi terreno fértil para aprimorar sua identidade artística. Inteligente, humano, mas nunca comprometido. O verdadeiro avanço veio em 1966, quando conseguiu o papel principal no musical da Broadway The Apple Tree, um espetáculo composto por 3 histórias, 3 personagens e 3 tons emocionais distintos. Alan teve que se transformar em Adão do Jardim do Éden, um cavaleiro medieval romântico e um homem apaixonado moderno, tudo em uma única noite, cada papel exigindo mudanças completas de físico, voz e capacidade vocal. O notável é que ele não tinha treinamento musical formal. Tudo veio de muito trabalho, instinto e intuição emocional. Ele compartilhou que foi sua mãe mentalmente doente quem, sem querer, lhe ensinou a habilidade de improvisar para sobreviver desde jovem. Agora ele usava esse instinto a serviço da arte. Sua atuação em The Apple Tree lhe rendeu uma indicação ao Tony e, mais importante, chamou a atenção de Hollywood. Um detalhe fascinante: durante a temporada de The Apple Tree, ele frequentemente reescrevia seus próprios diálogos, não para se destacar, mas para fazer os personagens soarem mais reais. Ao invés de se opor, o diretor Mike Nichols concordou. Alan sabia o que era real e o que era só teatro. Esse momento marcou o nascimento de um estilo característico, atuando como um espelho da alma humana da maneira mais honesta possível. A partir daquele palco, Alan Alda não era mais visto como um rosto esquecível na TV, mas como um artista pensante, que constantemente se reinventava para cumprir um propósito singular: contar histórias com verdade. A jornada que mudou a vida de Alan Alda começou com um modesto romance publicado em 1968, MSH, sobre 3 médicos do Exército, escrito pelo cirurgião militar Agatha Richard Hornberger e pelo autor W.C. Hines. Era uma narrativa sombria e amarga, humorística, baseada em experiências reais num hospital de campanha durante a Guerra da Coreia. Em 1970, o diretor Robert Altman adaptou para o cinema e, em 1972, a CBS decidiu transformar em série de TV. A unidade médica foi renomeada 4077 e, com isso, começou uma nova era da televisão. Alan Alda foi convidado às pressas para o teste para o papel de Hawkeye Pierce. Tinha apenas algumas horas para ler o roteiro em Nova York antes de voar. Sem tempo para se preparar, sem glamour. Mas depois de poucas páginas, ele soube que não era uma comédia típica.
MASH tinha profundidade, lágrimas por trás do riso e, mais importante, o poder de dizer verdades que o público pós-guerra desesperadamente queria ouvir. Num momento em que os EUOA lidavam com as consequências da Guerra do Vietnã, MASH foi transmitido como uma balada triste, satírica, mas compassiva. Não fugia do custo da guerra, expondo a dor, o absurdo e a humanidade no meio do caos. Alda, que serviu no exército e cuidou de soldados feridos, sentiu que Hawkeye era um espelho emocional dele mesmo. Não foi escalado pela fama, mas pela capacidade de canalizar a alma do personagem. Originalmente, Hawkeye não era o centro do show, mas na tela, a mistura de humor irreverente e profundidade emocional de Alda transformou o cenário. Ele não apenas atuou, reescreveu diálogos para preservar a autenticidade, dirigiu episódios e gradualmente virou o alicerce criativo da série. Em 11 temporadas, dirigiu 31 episódios e escreveu 13, transformando uma sitcom numa das séries anti-guerra e humanistas mais profundas da história da TV americana. Mas o sucesso nunca foi fácil. Alda insistia em tirar alguns dias por mês para voar até New Jersey, visitar a esposa e as filhas, pagando as passagens do próprio bolso para não abandonar a família. Por esse compromisso pessoal, ganhou grande influência criativa, às vezes descartando episódios inteiros que conflitam com a mensagem anti-guerra, até redirecionando a série após a primeira temporada. Essa autoridade criativa levou a conflitos com colegas. Wayne Rogers, Trapper John e Emmeline Stevenson, Henry Blake, saíram sentindo que seus papéis foram diminuídos. Gary Burghoff, Radar, deixou após tensões nos bastidores e problemas pessoais. O diretor Jack Cooper teve confrontos acirrados com Alda sobre controle criativo. Mas, acima de tudo, MASH se tornou um marco, não só pelo elenco, mas pelo núcleo moral e integridade inabalável que Alda trouxe ao show. O episódio final, Goodbye, Farewell and Amen, em 1983, reuniu mais de 106 milhões de espectadores, tornando-se o momento televisivo mais assistido na história dos Estados Unidos. Alda escreveu e dirigiu o final e pediu à equipe que mantivesse o roteiro em segredo para captar reações genuínas. Quando as filmagens terminaram, muitos choraram. O próprio Alda ficou sozinho na sala de edição e não conseguiu parar de chorar. Depois de MASH, Alan Alda deixou de ser apenas um ator de palco. Tornou-se uma figura nacional, o homem em quem milhões de famílias americanas confiavam todas as segundas-feiras à noite. Por seu papel como Hawkeye, ganhou 5 Emmys e 6 Globos de Ouro, tornando-se a primeira pessoa na história a ganhar Emmys por atuação, escrita e direção. Tudo em uma única série. O que tornou MASH atemporal foi que Hawkeye não era apenas um personagem. Era Alan Alda, um homem que uma vez viu sua mãe delirante atacar seu pai com uma faca, que ficou paralisado quando criança, que serviu no exército e viveu pela inteligência emocional. Cada linha, cada olhar no programa vinha de memórias reais. Nenhuma outra série havia feito isso antes. Alda não era apenas um contador de histórias fiel. Ele sabia transformar a dor em arte. Um dos episódios mais poderosos foi Dear Sigmund, na 5ª temporada, que ele escreveu e dirigiu. Nele, o psiquiatra Sidney Friedman escreve uma carta para Sigmund Freud, refletindo sobre o colapso mental dos soldados americanos na guerra. Entre risos, transmitiam-se o cansaço, a depressão e os espíritos quebrados, não pela filosofia, mas pela emoção crua. O episódio foi uma prova para Alda. MASH não era apenas televisão. Era uma forma de cura para ele e para o público. Mas defender essas escolhas criativas significou enfrentar intensos conflitos. O diretor Jack Cooper, veterano da indústria, deixou o programa após discussões acaloradas com Alda. Enquanto Cooper exigia leituras precisas das falas,
Alda acreditava na improvisação e nas reações autênticas dos atores, algo que considerava essencial para uma série emocionalmente carregada como MASH. E ele estava certo. Após a saída de Cooper, a essência de Alda tornou-se ainda mais pronunciada, verdadeira, calorosa e profundamente humana. Alda não foi o único a moldar esse espírito. Loretta Swit, que interpretou a Major Holohan, lutou muito para que sua personagem fosse mais do que um símbolo sexual unidimensional. Com esforço incansável, transformou Hot Lips em uma mulher inteligente, forte e psicologicamente complexa, um papel pioneiro na televisão da época. Isso permitiu que MASH transcendesse os limites do entretenimento para se tornar uma obra que falava profundamente sobre gênero, guerra e dignidade humana. Após MASH, Alan Alda não escolheu descansar na glória do passado. Continuou a se desafiar no cinema e na televisão, assumindo papéis introspectivos, humorísticos e ao mesmo tempo profundos. O filme The Four Seasons, 1981, que ele escreveu, dirigiu e estrelou, foi um grande sucesso comercial, provando que ele podia brilhar sem uniforme ou tenda militar. O filme tinha um tom claramente humanista, explorando crises da meia-idade sob uma lente cômica, um tipo de comédia que só Alda conseguia fazer o público rir e suspirar ao mesmo tempo. Ele colaborou com Woody Allen em 2 filmes notáveis, Crimes and Misdemeanors, 1989, e Manhattan Murder Mystery, 1993. Com seu estilo de atuação inteligente e afiado, Alda foi saudado como um dos poucos homens capazes de fazer a audiência rir alto e ficar em silêncio para refletir ao mesmo tempo. Sua carreira no cinema não foi chamativa, mas constante, reforçando a ideia de que ele era muito mais que apenas um ator de TV. Em 2004, surpreendeu os críticos com sua atuação em The Aviator, épico biográfico de Martin Scorsese sobre Howard Hughes. Como o senador Ralph Owen Brewster, Alda interpretou um político frio e calculista com ambição implacável. O papel lhe rendeu sua primeira e única indicação ao Oscar. Já não estava o médico alegre, nem o humor curador da guerra. Alda provou que podia atuar com silêncio e entrar nas sombras. Ele não parou no cinema. Voltou para a televisão com uma série de performances memoráveis. Em The West Wing, interpretou o senador Arnold Vinnick, um político republicano de mente progressista, cheio de conflitos e diálogos reflexivos. Esse papel lhe rendeu outro Emmy em 2006 e o aproximou de uma nova geração de espectadores, aqueles que nunca tinham visto MASH. Continuou aparecendo em 30 Rock, Ray Donovan e até na comédia de assalto Tower Heist, 2011, provando que nunca perdeu seu instinto para a transformação. Até hoje, Alan Alda continua sendo a primeira e única pessoa a ganhar Emmys nas 3 categorias: atuação, escrita e direção. Ele possui 6 Emmys, 6 Globos de Ouro, uma indicação ao Oscar e amplo reconhecimento crítico. Mas mais importante, ele conseguiu algo que poucos ousam tentar: sair da sombra de uma lenda da televisão sem nunca perder a si mesmo. Depois de conquistar a televisão, o cinema e o teatro, Alan Alda aventurou-se em um campo que parecia distante, mas que, na verdade, estava profundamente alinhado com sua alma: a escrita de livros. E, mais uma vez, ele surpreendeu o público, não com romances sensacionalistas ou memórias autoengrandecedoras, mas com páginas honestas, calorosas e cheias de reflexão, assim como ele viveu. Eu queria ser escritor quando tinha 8 anos, e só aos 9 que quis ser ator. O que soa como uma observação bem-humorada é, na verdade, a chave para entender um lado menos conhecido de Alan Alda. Muito antes dos holofotes, ele já havia sido cativado pelo poder das palavras. E já em seus 70 anos, voltou a esse sonho infantil, realizando-o completamente. Seu primeiro livro, Never Have Your Dog Stuffed and Other Things I've Learned,
Nunca Deixe Empalhar em Seu Cachorro e Outras Coisas que Aprendi, 2005, foi uma autobiografia tão sincera quanto dolorosa. Nele, escreveu sobre sua infância turbulenta, seu relacionamento com sua mãe doente mentalmente, a solidão da juventude e sua jornada para descobrir sua identidade artística. Ao ser lançado, o livro se tornou um best-seller do New York Times, permanecendo entre os 10 mais vendidos por semanas e sendo traduzido para mais de 10 idiomas no mundo todo. 2 anos depois, publicou Things I Overheard While Talking to Myself, Coisas que Ouvi Enquanto Falava Comigo Mesmo, 2007, uma coleção única de discursos, lições de vida e reflexões introspectivas. Embora o tema não fosse sensacionalista, o livro ressoou com milhões graças à sua voz simples e à mensagem profunda. Novamente figurou na lista de best-sellers do New York Times, provando que o público não amava apenas suas atuações, mas ansiava ouvir a voz real de seu coração. Em 2017, aos 81 anos, lançou seu terceiro livro, If I Understood You, Would I Have This Look on My Face? Se Eu Te Entendesse, Teria Essa Expressão no Meu Rosto? Um livro diferente de todos os outros. Não era uma autobiografia nem uma coletânea de ensaios, mas uma obra que mesclava ciência, arte e habilidades de comunicação. Alda compartilhou o que aprendeu atuando, trabalhando com cientistas e em sua própria vida sobre como ouvir melhor, sentir mais empatia e se comunicar eficazmente. O livro vendeu mais de 300 mil cópias nos primeiros 6 meses e foi adotado por universidades, empresas de tecnologia e organizações científicas como um recurso profissional de comunicação. 3 livros, 3 fases da vida, de um menino tímido numa família do showbiz, a um artista antibelicista na televisão e, finalmente, a um pensador humanista que conecta ciência e humanidade. Tudo escrito não com grandiosidade, mas com uma inteligência emocional afiada. O poder suave que fez Alan Alda um dos contadores de histórias mais amados da América. Numa idade em que a maioria escolhe se aposentar, Alan Alda começou uma jornada totalmente nova, uma missão para aproximar a ciência dos corações do público, não por fórmulas secas, mas pelo que ele fazia de melhor, criando conexões humanas. Em 2009, após anos colaborando com a comunidade científica, fundou oficialmente o Alan Alda Center for Communicating Science, na Universidade de Stony Brook, Nova York. O centro nasceu com um objetivo simples, mas ousado: ensinar os cientistas a falar com o público, não com jargões, mas com empatia. Alda acreditava que se um pesquisador não podia explicar seu trabalho para seu neto de 11 anos, ele mesmo não o compreendia verdadeiramente. Essa filosofia se tornou a base de um método de ensino único, que combina atuação, jogos de papéis, treinamento em empatia e comunicação não verbal. Em poucos anos, o centro já havia treinado mais de 15 mil cientistas em todo o mundo, desde especialistas em doenças infecciosas e astrofísicos até engenheiros de inteligência artificial, transformando-os em contadores de histórias capazes de inspirar. Não mudou apenas a forma como a ciência era entendida, mas também como era sentida. Mas Alda não parou na sala de aula. Em 2018, lançou o podcast Clear Plus Vivid, onde entrevistou figuras importantes de diversas áreas, desde neurocientistas e astronautas da NASA até artistas como Tom Hanks, Tina Fey, Jane Goodall e Yo-Yo Ma. O tema recorrente, a arte da conexão humana. Sem roteiros, sem artifícios, apenas conversas sinceras e calorosas, onde Alda usava sua curiosidade e compaixão para abrir a porta para os mundos internos dos outros. O podcast rapidamente se tornou um fenômeno, atraindo milhões de ouvintes todos os anos e figurando entre os principais podcasts educacionais dos séculos e UAA. Jovens ouvintes escreviam para Alda, contando como agora entendiam melhor seus pais, trabalhavam de forma mais eficaz e ouviam com mais profundidade.
Tudo a partir de uma única conversa de 30 minutos pelo Centro de Comunicação e pelo Clear Plus Vivid. Alan Alda não era mais apenas um ator, nem apenas um escritor. Tornou-se um conector. Ele não ensinava as pessoas a parecerem inteligentes. Ensinava-as a serem compreendidas, a serem acessíveis, e ao fazer isso, ajudou a remodelar a forma como a sociedade escuta a si mesma. Embora tenha surgido de uma sitcom clássica, Alan Alda nunca foi o tipo de artista que ficava em silêncio nos bastidores. Mesmo enquanto MASH ainda estava no ar, ele usou sua fama para promover mudanças mais amplas, não na tela, mas no mundo real. Alda foi uma das primeiras figuras masculinas em Hollywood a apoiar abertamente o feminismo, não apenas em palavras, mas por meio de ações concretas. Durante seu tempo em MASH, ele defendeu constantemente que as personagens femininas saíssem dos estereótipos, incentivando os roteiristas a explorar a profundidade emocional e intelectual das mulheres, especialmente com a personagem Major Holohan, que evoluiu de uma Barbie militar para um símbolo de força e independência. A partir dos anos 80, ele apareceu regularmente em programas de entrevistas, conferências e campanhas públicas de educação para falar contra o preconceito de gênero na ciência e nas artes. Alda nunca levantou a voz com raiva. Abordava o assunto com humor e calma, tornando seus argumentos mais persuasivos do que qualquer slogan gritado nas ruas. Ele disse claramente uma vez: ninguém deveria precisar gritar para ser ouvido, especialmente as mulheres. O problema não é que elas sejam pequenas demais, é que não ficamos quietos o suficiente para realmente ouvi-las. Por meio de seu podcast Clear Plus Vivid e do Centro de Comunicação Científica que fundou, Alda transformou essas palavras em uma base para a ação. Ele convidou muitas cientistas, artistas e líderes para discutir as barreiras invisíveis que enfrentam, desde preconceitos acadêmicos até a subrepresentação em políticas públicas. Além da igualdade de gênero, ele também se tornou uma presença familiar em campanhas de comunicação cívica, aumentando a conscientização sobre mudanças climáticas, promovendo a educação STEM para meninas e falando contra a violência escolar. Para Alda, a arte só tem valor se estiver ligada à responsabilidade social. Aos 80 anos, ele não precisava mais manter qualquer tipo de imagem, mas escolheu manter uma coisa: ser uma voz gentil, racional e destemida. Em um mundo cada vez mais dividido, Alan Alda nunca foi barulhento, mas sempre foi ouvido. Em um mundo onde os casamentos de Hollywood frequentemente duram menos que uma temporada de TV, Alan Alda silenciosamente provou o contrário. Ele se casou com Arlene Weiss em 1957 e, desde então, nunca a deixou. Eles se conheceram da forma mais improvável em uma festa, quando ambos se agacharam para pegar um brownie caído coberto de vidro quebrado. Nós dois comemos vidro e tudo, e eu soube que iria me casar com ela. Alda lembrou com seu humor característico, escondendo uma certeza inabalável. Sem drama, sem grandes gestos, o amor deles começou com uma estranha e simples harmonia. Arlene Weiss não é uma estrela de cinema, mas é uma intelectual tranquila, pianista clássica que já tocou com a Orquestra Sinfônica do Bronx. Ela também é uma acadêmica feminista, escritora e aguda comentarista cultural. Sua independência, profundidade e intuição emocional, disse Alda, o cativaram para sempre. Mais de 65 anos depois, eles continuam lado a lado em gravações noturnas, grandes prêmios e nos inevitáveis desafios do envelhecimento. Arlene não é apenas sua companheira de vida. Ela é sua colaboradora criativa silenciosa, que lê seus rascunhos, oferece críticas duras e o mantém com os pés no chão. Ao longo de sua carreira, Alda enfatizou que não poderia ter feito o que fez sem sua presença tranquila e mente brilhante ao seu lado. Eles têm 3 filhas, Eve, Elizabeth e Beatriz, que seguiram carreiras nas artes
psicologia ou educação. Alda disse que não criou seus filhos com palestras, mas ouvindo-os, um princípio que aprendeu em seu próprio casamento. Quando perguntado se há um segredo para um casamento longo e feliz, respondeu: não. Não acho que isso possa ser resumido em uma história organizada. É saber o quanto você ama a outra pessoa, não apenas nos momentos ternos, mas quando você está gritando na cara um do outro. Arlene tem uma explicação mais simples. Qual é? Quando perguntam a ela o segredo para um casamento duradouro, ela diz que é ter memória curta. Como ela é? Um largo sorriso se espalha pelo rosto dele e seus olhos se enchem de alegria. Ela é incrível. Eu tenho que impedir que ela toque piano só para podermos conversar. Ela pratica pelo menos 2 horas por dia. Ela não tem mais fôlego para o clarinete, então voltou para o piano pela primeira vez em décadas. Mas mesmo com uma base tão forte, a vida de Alan Alda não pôde escapar de um dos desafios mais difíceis do envelhecimento, quando o corpo começa a falhar. Em 2018, durante uma entrevista no CBS This Morning, Alan Alda revelou publicamente que foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Na verdade, ele recebeu o diagnóstico em 2015 após notar sinais iniciais durante uma entrevista televisionada. Viu seu dedo tremendo ligeiramente e imediatamente fez um exame. Uma ressonância magnética confirmou o diagnóstico. Não foi um choque. Foi um momento de escolha. Eu não estava com medo. Só pensava que precisava me adaptar. Disse com o mesmo sorriso familiar que ainda permanecia mesmo diante de uma doença incurável. Alda não escolheu esconder seu diagnóstico para proteger sua reputação. Pelo contrário, ele o tornou público para quebrar o estigma e espalhar a mensagem de que o Parkinson não é o fim. Continuou aparecendo em Ray Donovan, The Good Fight e apresentando regularmente seu podcast Clear Plus Vivid. Compartilhou que usar sua voz diariamente funcionava como uma terapia, mantendo seu cérebro ativo. E enquanto muitas pessoas de sua idade dependem de assistência médica diária, Alda ainda pratica boxe tailandês todas as manhãs, realiza exercícios de equilíbrio, incluindo ficar em uma perna enquanto escova os dentes, como uma forma de treinar seu corpo e manter sua mente afiada. Uma entrevista de 2020 com o The Guardian revelou um Alan Alda que entendia profundamente sua doença e talvez entendesse melhor do que ninguém como viver plenamente apesar dela. Ele passava grande parte de seu tempo estudando neurociência, a mecânica da memória, emoção e conexão humana. Para ele, a inteligência emocional era algo que nunca poderia abandonar, mesmo quando seu corpo começava a resistir. Através de tudo isso, a única pessoa que nunca saiu de seu lado foi Arlene. Desde sessões de terapia, aparições no palco, até gravações de podcast, ela estava sempre lá. Não como cuidadora, mas como parte de seu espírito. Alda disse uma vez: com ela ao meu lado, não sinto uma sensação de perda. Só sinto a necessidade de continuar. Sua presença silenciosa não era apenas uma base. Era a força que lhe dava coragem para enfrentar a doença com significado e determinação. A honestidade de Alda e sua postura proativa geraram uma onda de empatia e admiração do público. Ele não evitou a verdade, não tentou esconder os sintomas. Em vez disso, transformou viver com a doença em parte da mensagem de sua vida. Resiliente, positivo e criativamente incansável. O Parkinson não foi um ponto final. Foi um novo caminho onde ele continuou contando histórias, não através de seus olhos, mas através de uma vontade inabalável. Apenas 24 horas depois de revelar seu diagnóstico de Parkinson na CBS, a palavra-chave, Alan Alda Parkinson, estava entre os assuntos mais comentados no Twitter do Zewadua. Milhares agradeceram a ele por lhes dar coragem para enfrentar a doença sem vergonha. No Clear Plus Vivid, muitos cientistas e pacientes depois compartilharam:
Por causa dele, começamos a falar sobre nossa doença como algo a ser entendido, não algo a ser escondido. Alan Alda não deixou apenas uma marca na tela. Ele deixou um legado de humanidade, educação e ciência. Como um dos poucos artistas que teve sucesso em 4 áreas: atuação, escrita, direção, comunicação científica e ativismo social. Ele é um modelo do artista intelectual, compassivo e sem pretensões. Em 2009, fundou o Alan Alda Center for Communicating Science na Universidade de Stony Brook, que desde então treinou mais de 20.000 cientistas e profissionais de saúde e uniu-a sobre como comunicar sua pesquisa de uma forma clara, emocionalmente ressonante e compreensível. Universidades importantes como Harvard, Stanford e MIT adotaram os métodos do centro. Alda também se tornou um símbolo da masculinidade moderna, definida não pelo poder, domínio ou silêncio, mas pela empatia, escuta e bondade. Entre seus colegas artistas, ele é reverenciado não por se gabar de seus papéis, mas por viver pelo princípio. A pessoa importa mais do que o papel. Em 2008, foi homenageado no Kennedy Center Honors por suas contribuições culturais à América. E em 2019, recebeu o Screen Actors Guild Life Achievement Award, um agradecimento de toda uma geração de atores, escritores, cientistas e público. Na cerimônia de 2008 no Kennedy Center, Alda não falou sobre sua carreira. Em vez disso, ofereceu uma mensagem tranquila. Frequentemente falamos sobre seguir a paixão, mas o que importa mais é seguir a contribuição. Uma breve observação, mas uma que define a filosofia de vida que ele deixa para trás. Agora, com 89 anos, Alan Alda não aparece mais no palco, nem lidera grandes programas de televisão. Mas ele nunca parou. Em uma casa modesta em Nova York, o homem cujas palavras uma vez emocionaram toda uma nação continua vivendo silenciosamente, mas nunca em silêncio. Toda semana, ele grava episódios do Clear Plus Vivid, onde conversa com cientistas, artistas e autores sobre o que ele chama de a estética da escuta. Dedica tempo à jardinagem, leitura, oficinas, e se houver um momento de silêncio no dia, ele escreve. Não há mais holofotes, mas ainda há luz. Ainda há luz. Alda continua em contato com velhos amigos de MASH, especialmente Loretta Swit e Mike Farrell. Em um momento de reflexão sobre antigos colegas como McLean Stevenson e Harry Morgan, ele ficou em silêncio e depois chorou. Não apenas de tristeza, mas por se sentir sortudo por ter trilhado um caminho tão bonito ao lado deles. À medida que o Parkinson se torna mais visível, ele luta para se manter lúcido, como se cada dia fosse um novo capítulo a ser concluído. Estou pronto para morrer a qualquer momento, mas antes de morrer, continuarei contando histórias, disse. Não como uma despedida, mas como uma declaração de vida. Calma, firme e gentil até o fim. Em 2025, Alan Alda lamentou a perda da colega de longa data, Loretta Swit, a mulher que esteve ao seu lado em todos os episódios de MASH desde o primeiro dia. Ele escreveu: ela não era apenas uma atriz talentosa, ela trabalhou para transformar um estereótipo em uma mulher real, com emoção, profundidade e sonhos. Para Alda, cada despedida de um antigo camarada encerra um capítulo de memórias. Mas mesmo assim, ele continua contando histórias, como prometido. Alan Alda nunca viveu como uma estrela. Viveu como um ser humano por completo. 6 décadas de histórias contadas nas telas, nos palcos, nos livros e até nas salas de aula. E ele nunca parou. Um diagnóstico de Parkinson não o silenciou, e a idade nunca o desacelerou. Aos 89 anos, ele ainda grava seu podcast, ainda compartilha conversas profundas, ainda ilumina com gentileza um mundo que muitas vezes parece barulhento demais. Mais de 20.000 cientistas foram inspirados pelos métodos de comunicação que ele desenvolveu.
Milhões de telespectadores ainda se lembram de cada fala dita por Hawkeye Pierce. Mas para Alan Alda, a maior medida talvez não esteja nos números. Talvez esteja na pergunta que uma vez fez a si mesmo: se eu te entendesse, te olharia de forma diferente? E você, depois de ouvir essa história, sente que entendeu algo novo? Se você gosta de histórias significativas sobre estrelas e as lições de vida por trás da fama, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Ainda há muitas jornadas pela frente. Histórias que podem fazer você rir, chorar ou se enxergar de uma forma completamente nova.